Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Menina, que filme legal! Eu não sei se você já viu Devoradores de Estrela, mas na hora que eu vi, eu falei, Vânia, vamos comentar desse filme? E claro que ela disse que não, né? Porque tudo que ela me responde é não. Aí o que Não, ela fez? tem que Pegou o não. livro. E depois ela assistiu o filme e a gente está aqui para comentar com você. Eu achei tão legal esse filme. A gente vai conversar do que você acha. Se você já assistiu, você já fala aqui pra gente. Eu vi, gostei, não gostei, li o livro, já tinha lido antes, já sabia que era livro e tal. Ou nunca tinha ouvido que era livro, estou sabendo agora, né? Vamos conversar sobre Devoradores de Estrelas. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romance, comigo a Vânia Nunes, tradutora Copydesk. O Sincericídio é o nosso lugarzinho, nosso momentinho de conversar sobre cultura pop, livros, filmes e os Royals. Vamos. É assim, uma janela que a gente tira da realidade. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá a nossa opinião para coisas que são públicas, já estão publicadas, e a gente pede a sua opinião, a gente quer conversar. A gente te convida a seguir o canal, deixar o seu like, o seu hype, e mandar isso para uma amiga que ainda não viu Devoradores de Estrelas, apesar de ter o Ryan Gosling lá em toda a sua glória, que a Vânia detesta. Então, pode ser para amiga que também não gosta do Ryan Gosling, né? Você vai encontrar também os links dos nossos livros, os nossos merchants, camisas e canecas, e como falar com a gente em outras redes sociais. Então, o nosso assunto hoje é vou dizer, a obra, né? Porque era um livro que virou filme, chamado, no Brasil, foi chamado de Devoradores de Estrelas. Eu achei uma pena essa tradução, porque você já mata uma boa parte do enredo, eu acho, do propósito disso. Por quê? O nome em inglês é Projeto Hail Mary, Project Hail Mary, que é Ave Maria. E é uma expressão em inglês que diz assim, isso é um Hail Mary. Isso é assim, um Deus nos acuda, acabou, não tem mais chance nenhuma de nada, estamos perdidos. Caça um Hail Mary aí. Sabe? E é uma expressão que dá certo para várias situações. É como se fosse assim a nossa raspa do tacho, é o tira da cartola, uma coisa assim, uma situação que já está perdida, uma situação sem esperança, e que então você vai a última consequência, a última tentativa, né? E o personagem se chama Grace. E a Ave Maria em inglês é Hail Mary Full of Grace. Então, o projeto Hail Mary é cheio do Grace. Pois é. Mas em português a gente foi traduzido para Devoradores de Estrelas, que já te conta o que Exato. acontece. E aí eu já vou começar discordando da Moira. Eu acho que o título em português ficou muito bom, porque a gente tem que Ficou olhar. ruim, eu achei que perdeu. A gente tem que olhar. É assim, quando um autor. E eu tenho muito esse problema trabalhando com tradução, né? Quando um autor ele escreve o seu livro, independente da língua dele, ele não pensa na tradução, ele pensa na Não. língua dele, né? Inclusive, nós falamos sobre isso. Para quem é do clubinho, convidamos você a Acabamos participar de do falar, clubinho, né? né? Quando a gente teve um episódio exclusivo do aniversário aí de 90 anos do Vento Levou, que foi uma das coisas que a Margaret Mitchell comentou depois que o livro dela ficou tremendamente famoso. Comentou com a tradutora em português, né, do Em Brasil. português, né? Que ela não sabia, né? Primeiro que ela não pensava em publicar o livro. Era uma coisa que ela escondia debaixo do sofá, do colchão e tudo mais.
Depois, ela não imaginou que o livro fosse ser traduzido em tantos idiomas. E ela falou, num próximo livro que ela nunca escreveu, eu vou tomar cuidado com os termos que eu uso, pensando na dificuldade dos tradutores. É muito difícil quando você vai pegar uma coisa extremamente regional, extremamente daquele país, uma piada interna daquele país, naquele idioma, que você tem que traduzir, no caso aqui, para o português. Então, assim, já começa daí. O autor que escreveu o livro não estava pensando em tradução. Ponto. Sim. Segundo, é um termo deles. Esse coisa do Hail Mary ser um milagre, assim, nesse sentido, porque é a nossa última esperança, é um termo deles. A gente não usa, em português, projeto Ave Maria. Você falou, a gente usa raspa de tacho, tira coelho da cartola, Deus nos acuda. Olha aí, a expressão Deus já nos mudou. acuda, né? Sim, Mas aí, socorro, esse nome, né? Projeto Deus nos acuda, dá uma conotação de piada, de comédia, se a gente fosse usar. Não tô criticando a escolha, estou falando que perdeu. Sim. Perdeu sim. porque eu acho que quem leu o livro em inglês, mesmo que não seja católico, tá? Mas a pessoa entendeu logo que ali é uma situação sem esperança. Exatamente. Quando você pega o livro, só pelo título você já viu, e ó, deu ruim. Uhum. Tá? Você já pega nisso. E aí, quando você vê que o nome do cara é Grace, você fala, opa, então tem uma esperança de um milagre. Tudo bem, exato. E aí, quando você pega o Devoradores de Estrelas, é um título de ficção científica. E é o objetivo do livro. Ficção científica. Do livro que virou filme. Vamos chegar até o final. E aí, o terceiro achou? motivo do porquê que eu acho que combina. Exatamente por causa do preconceito. Projeto Ave Maria dá uma conotação religiosa. Se fosse e geralmente quem é linkado à coisa científica ou não é ligado em religião ou nem acredita em Deus, é ateu. E aí já vai criar uma barreira. Então você tem que criar um título que atraia o maior número possível de pessoas. Então, você tem que pensar que você quer vender, né? Exatamente, só que é um comércio, você quer encher as salas do cinema, né? Então, eu acho que deu uma conotação interessante científica. Devoradores de estrela, o que é? Quem são os devoradores? Né? É um ser, é uma doença, é um vírus, sei lá, qualquer coisa, ou é uma pegadinha do tipo, é só um termo, ele é um devorador de estrela? Opa, também já seria um termo diferente. Então, eu achei que para o português ficou legal, né? Tem assim, essa coisa comercial. E aí, na verdade, já conta, é um spoiler. O termo Devoradores de Estrelas já é um spoiler. Em inglês também é um spoiler, ou seja, é o último recurso. Em inglês seria o último recurso, mas quando te fala Devoradores de Estrelas, e aí você vai na primeira. Não sei o livro, você me fala aqui. Mas quando você é apresentado ao problema, ia falar a primeira página, primeiro capítulo, mas quando você é apresentado ao problema, eles não sabem ainda qual é o problema. Eles sabem que está acontecendo um problema. E o problema, quando eles descobrem, depois de uma experiência, não sei o quê, é que existem devoradores de estrelas. Sim, então, mas aí é lá na frente, já não é um spoiler de cara. Esse negócio de fazer título já é de ficção. Traduzir título, então, é um horror, tá? Então, se você caiu aqui e não sabe muito bem sobre o que é esse filme, esse livro, é um livro de um autor famoso. Ele é famoso por fazer ficção científica. Ele, antes desse, o primeiro que ele fez, eu acho que foi O Marciano, que foi um negócio escrito pelo Twitter, com a ajuda do Twitter, nas soluções
científicas que o sujeito tem que tomar. O sujeito é um astronauta que fica preso em Marte, por isso que ele é chamado de Joe Marciano. Não tem como trazer ele de volta. Esse agora, a história é que um sujeito que é professor de escola, professor de ciências na escola, ele um dia. O filme é assim, né? Eu não li o livro, eu vi o filme. Vânia fez os dois. Ele chegam umas pessoas e convidam ele para uma reunião super secreta. E aí contam para ele, olha, a gente está tendo um problema, o sol está apagando e a terra vai esfriar. A gente não sabe qual é o problema. A gente sabe de onde está vindo esse problema, mas a gente não sabe qual é. E a gente precisa investigar. E aí, nessa coisa, a gente descobre que o professor de ciências para a quinta série, na verdade, ele tem uma carreira científica que ele abandonou por um motivo XYZ, que a gente fica sabendo que é importante só mais à frente. Que ele tinha uma teoria e ele foi ridicularizado com essa teoria, e aí ele abandonou tudo e tal. E aí ele fica naquela vou, não vou, a jornada do herói, né? Ele fica relutante em aceitar esse desafio. Quando ele aceita, ele descobre que, como ele, existem outros 50, cada país do mundo está tentando descobrir ao mesmo tempo. E quando eles descobrem, é isso, não sei o que é um micróbio, um ser muito pequenininho, que realmente devora as estrelas e está devorando o Sol. E eles têm que ir até essa fonte para descobrir o que é pegar uma amostra. E assim, é a sinopse, né? Não quero contar como a história termina. A Vânia diz que eu não sei fazer sinopse, mas... Não sabe. É assim que começa a história. Né, Vânia? Você que leu o livro, dá a sua impressão. Pois é. O início é exatamente esse. É um homem solitário. A gente percebe muito isso ao longo, tanto do livro quanto do filme, talvez no livro um pouquinho mais. Ele é um homem solitário que teve um arranca-rabo na época que ele foi apresentar a tese de doutorado dele, porque ele foi ridicularizado. Ele partiu para a violência, meteu a porrada no homem, que ridicularizou, e aí ele não quis mais saber dessa tese e virou professor de ciência de quinta, sexta série. Um professor muito popular, muito legal, que criava maneiras, né, de dar aula, e os alunos eram muito engajados. Mas começou já há algum tempo ter essa notícia nos jornais de que estava acontecendo alguma coisa com o nosso Sol e que mais ou menos dentro de 30 anos a situação da Terra ia ficar tão ruim que ia haver uma guerra mundial muito pior do que qualquer uma que já houve. Realmente seria mundial. Por quê? Ia faltar comida, ia faltar todo tipo de condições de sobrevivência. As pessoas iam começar a se matar, literalmente, em 30 anos. Então, os cientistas do mundo, né, os governos se uniram para poder tentar descobrir uma solução, e aí cada país mandou os seus cabeções, né, e criar uma grande equipe, sendo que tem uma chefe, que é qual é o nome dela? Eva Stratt, né, que é uma loura muito séria, no filme, né, que ela fala vários idiomas também, apesar que ela tem uma formação nada a ver com ciência, lá na frente ela fala o que é, e por causa da posição dela, do conhecimento dela em idiomas, não sei o quê, ela vira chefe. E apesar de no filme ela ser uma pessoa até bem séria, mas eles conseguiram humanizá-la um pouquinho mais na tela do que no livro. No livro, ela é muito mais séria, ela é muito mais contundente. Por quê? Porque ela tem que salvar a Terra.
Não é uma coisa do, ai, pensa aí, daqui a 24 horas você me dá uma resposta. Não. Nós analisamos todos os currículos. Você é a pessoa mais indicada para fazer parte da nossa equipe e tentar descobrir o que está vendo. Ah, mas eu não quero participar. Na primeira cena, quando eles vão até o colégio, no caso, ela vai, e vai tentar convencê-lo a participar, ele fica relutante, mas ele acaba entrando no carro. No livro não é assim. Desde essa cena, ele é pego à força e jogado dentro do carro. A gente tem que pensar que é uma situação desesperadora. Se você fala 30 anos, pode parecer, só daqui a 30 anos. Mas daqui a 30 anos você já tem que ter a solução. Você não pode começar a tentar descobrir a solução quando todo mundo estiver se matando e periga até do ser humano voltar, virar canibal, porque vai faltar comida. E vai ter seres humanos morrendo, e você, na falta de opção, vai ter que comer o seu vizinho, literalmente. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, ela é muito séria. Ele é muito inseguro, ele é muito covarde, mas ele é um gênio. Covarde, ele é covarde. Muito, né? Então, quando ele é colocado numa situação, primeiro no laboratório aqui, tentando descobrir o que está acontecendo, que o Sol vai esfriar. Mais ainda, né? Já está esfriando. E aí ele descobre. E aí eles têm que fazer uma determinada coisa para tentar descobrir como parar isso. E aí também é criada uma força-tarefa mundial em que pessoas se oferecem para serem astronautas, para irem ao espaço, tentarem fazer isso e aquilo para acabar com esse problema. A princípio, ele não é o astronauta, ele é o cientista, está aqui na Terra fazendo tudo legal. Mas acontecem várias coisas, porque eles têm um prazo de envio do foguete que fica sem astronauta habilitado, capacitado, porque além de 2 astronautas, precisa de um cientista. Vão 3 pessoas. E dá merda. E a única pessoa que sabe tudo na ponta da língua é ele como cientista, não como astronauta. E aí é outra briga, porque ela dá poucas horas para ele pensar no assunto, ele pensa e diz não, e até sugere, deixa eu voltar para a escola para ensinar as crianças. Para tu ver o grau de covardia dele. Essa cena, inclusive, é ótima porque eu acho que teve um erro de continuidade, então o óculos dele tá assim, tá na cabeça, tá na cor, cada hora que foca nele, o óculos dele tá num lugar diferente. Exatamente. E aí, de novo, eles forçam eles dopam o cara. E Quando ele acorda... no filme, ele ainda acorda antes do lançamento, no livro não. Ele é mandado para o espaço dopado. Então, assim, e aí, gente... acorda anos depois, né? Anos depois, porque a viagem é de anos, então eles são obrigados a viajarem dormindo. Eles são cuidados por robôs, por inteligência artificial, que cuida deles, que coloca coisa na veia, alimento na veia, para poder eles não perderem os músculos, eles terem todos os alimentos, né, as vitaminas e tudo mais. Só que quando ele acorda, completamente cabeludo, uma barba imensa, não sei o quê, porque passaram-se anos, ele descobre que só ele sobreviveu a essa viagem. Ele não é astronauta, ele não sabe mexer na nave, mas ele sabe fazer cálculo. E essas cenas do cálculo são... Eu fiquei assim, se fosse eu já estava morta, tá? Porque eu esqueci até a tabuada, de tão nervosa que eu ia ficar. E o cara, ele começa a fazer cálculo de
quanto combustível tem, há quanto tempo ele está no espaço, onde ele deve estar, porque a princípio ele não consegue identificar em que sistema solar ele está. Então, ele vai andando pela nave, vai devagarzinho aprendendo, e como ele acorda com uma espécie de amnésia, ele não sabe qual é a senha para entrar junto ao computador. Ele fica falando várias palavras. O filme é muito legal. É muito legal. É um filme legal como há muito tempo não tinha. É o melhor filme que eu vi. Não, não é isso. É um filme legal. É um filme que te envolve. Você esquece todo o resto e você se preocupa ali. Você está naquela situação com ele, né? Exatamente. Agora, é uma história que não é linear. Ela vai e volta. Tá? Ela vai na Terra antes dele ter embarcado, depois ela volta para onde ele está, porque aí depois ele faz a barba, ele corta o cabelo, não sei o quê, começa a ficar mais apresentável, tira aquele macacão e começa a usar as roupas dele, porque cada astronauta enviado tinha uma mala com algumas coisas pessoais, né? Essa foto é já nessa fase, assim, ele já se conformou de estar no espaço. Exatamente. E uma característica que tem no filme que não tem no livro, porque a gente tem que pensar também o seguinte: o filme é visual, então tem que ter um cenário legal ou interessante, né? Tem que ter música, que tem uma trilha sonora antiga, inclusive que é resgataram Beatles. Ótimo, o filme é muito legal. E a personalidade dele, além de ter essa característica covarde, mas muito inteligente, é uma pessoa presa ao passado. Então, as camisetas dele têm uns dizeres bem interessantes, né? Tem essa característica da música antiga, porque é uma preferência pessoal dele. E ele, o ator, junto com a filha, criaram essa mania do personagem de colocar o óculos assim. Isso não é do personagem do livro, tá? Isso é pro filme. Então você acaba se sintonizando com coisas que fazem ai, que maravilha! Então, se alguém chega para você e pergunta: você gostou do livro? Amei! Amei! Porque isso tem no filme, não tem no livro. Não tem no livro. Ou então a despedida do outro personagem, que eles não falam a palavra Deus, eles fazem isso. Que tem isso uma explicação, não tem no né? filme. Isso não tem no livro. Então, assim, é muito legal quando você vê os dois, tá? É bem interessante. Agora, o autor, como a Moira falou, é um autor cabeção. No livro, todos aqueles cálculos que aparecem em um segundo para a gente, ele desesperado escrevendo na lousa branca, no livro é tudo explicado. São páginas e páginas de cálculo. Então, se você não saca nada de física, química, matemática, às vezes a leitura pode até ser um pouco arrastada. Mas passa, tá? Vai lá. Não desiste, não. Lê na diagonal, como diz a Moira. Lê na diagonal, porque o objetivo é aonde ele quer chegar com aquele cálculo. E quando ele chega, é legal. Você descobre que é legal. Mas a melhor parte, sem sombra de dúvida, é quando ele encontra um amiguinho. É o Rocky. É o Rocky. Então, eu fui ver, eu não sabia nada, tá? Não sabia nada dessa história. Eu sabia que era um livro, mas eu não sabia nada. Uhum. Então, para mim, foi uma descoberta como a dele. Porque o Rock já é um querido da literatura desde o lançamento. Ele é um sucesso absoluto, desde a primeira vez que esse livro saiu. E eu, que não conhecia essa figura, é uma graça. É tipo assim, quando a gente conheceu o Chewbacca de Guerra nas Estrelas.
é uma criatura que você... Sabe? Quero pra mim. Ele é um amigo, super amigo. Eles fazem uma amizade porque o Rock é um cara do bem. E o Grace é um cara do bem. Uhum. Então eles se encontram. E se dão bem logo de cara, porque eles são dois caras, assim, simplórios. Eles não são, assim... o Grace é até um cientista, mas eles não... o Rock não é. Eles não são astronautas, eles estão ali naquela situação, porque eles são os caras do bem e queriam ajudar. Exato, e é uma situação extremamente parecida, apesar de eles serem dois seres absolutamente diferentes. Em um determinado momento, quando eles batem boca no livro, o Grace, meio que para ofender o Rock, chama ele de aranha. Você sabia que no meu planeta você seria considerado uma aranha de pedra? Né? Claro que o Rock não entende, tudo bem, né? Mas a gente que olha o formato do Rock, primeira coisa que vem na tua cabeça que é uma aranha de 5 pernas, mas por quê? Porque os planetas de ambos estão sofrendo a mesma coisa, que é ter o seu Sol apagado. Então, ambos os planetas mandaram uma equipe para tentar descobrir. E ambas as naves sofreram óbitos, só sobrando um de cada. Então, o Grace não é astronauta, é um cientista. E o Rock não é astronauta, é um engenheiro. E, apesar do Rock ser tremendamente inteligente dentro da sua área, mas eles comparam conhecimentos científicos e, por exemplo, essa nossa lei da relatividade, a coisa de voar na velocidade da luz ou não e tudo, os eridianos não sabem nada. Tanto que, por Ele é um causa alien, né? disso... Tanto que, por causa disso, quando os eridianos fizeram os cálculos de combustível para mandar a nave que o Rock está para aquele lugar, eles mandaram em excesso porque eles esqueceram aquele cálculo de quando você sai do planeta, o tempo e o espaço muda. Então, eles mandaram combustível a mais. Então, você vê algumas conversas do Grace ensinando para o Rock as coisas que o Rock não sabe. E ele fica, amazing, bad, good. Porque ele vai aprendendo umas palavras, eles têm um tradutor, né? Exato, eles não aprendem existe também o passo a passo dessa linguagem, Total, que é muito porque similar a com linguagem do aquele eridiano é assoviada. Para a gente soa como um assovio de uma música, né? Então, o Grace coloca cada palavra assovio no computador e o computador vai traduzindo, até que ele decide que dava muito trabalho ter que ficar lendo. Então, ele começa a colocar vozes. E o interessante é que no filme surge a voz da Meryl Streep, que não tem no livro. E foi uma homenagem, porque ele fala, essa mulher pode fazer qualquer coisa. Essa descoberta da linguagem, usando o computador para ligar, no caso aqui é um som com uma palavra. Nesse filme, A Chegada, que eu nunca tinha visto, a Vânia que me indicou, que é muito legal também. Eles fazem imagem com uma palavra. E aí conseguem montar Allen, tá? Eu acho que já ficou patente isso, né? Eu estou levando a Moira para esse caminho. Exato. Mas as duas construções partem de pedaços e constroem frases e textos inteiros, tá? Entre as pessoas. E aí, o que não tem nesse, mas tem no Rock, é essa coisa de escolher a voz. E aí o filme tem várias coisas legais, que se você for nos bastidores, como é que essa voz foi escolhida. Os próprios filhos do Ryan Gosling
falam Uhum. nesses testes. E aí acaba que quem é o escolhido, eu acho que é até o Puppet Master, o sujeito mesmo que mexe com o bonequinho, porque ele é todo analógico, o Rocky, Uhum. né? Uhum. Mas, apesar deles terem essa linguagem, ele não domina completamente o inglês. Não. Então, ele aprende algumas coisas. Tem essa coisa do legal, que para ele é sempre para baixo, né? O ok Porque por dele causa do. Porque você vê que ele só tem o que tem seria 3 três, né? dedos, né? Assim. Então, na hora de fazer o legal, ele não consegue, o bracinho dele vira. Então, isso é bom, tá? Não é que é ruim, tá bom? E aí, uma das palavras que ele ensina e eles aprendem é o negócio do amazing. Nossa! Arrasou, maravilhoso! Mas ele fala como amaze, né? Amaze. Que é como se fosse só o verbo, né? Tu amaze, né? E aí Uhum. tudo para ele é amaze, amaze, né? Que fica Ou uma coisa então assim, não, ele também fala bastante inglês. Ele fala good, good, que é legal, good, good. beleza, né? E quando é ruim é bad, bad. Ele tem mania O de repetir. principal é assim, ele é um cara gente boa. Muito, O muito gente Rock, se boa. ele, e pensa aí numa pessoa gente boa. Ele é um cara gente boa, ele é um cara do. Tá bem, tá de Uhum, boa. Vamos que vamos, tá de boa, entendeu? exato. E aí eles se veem nessa situação. Tem uma cena tremendamente emocionante ou emotiva quando o Rock descobre que o Grace não pode voltar para casa. Tem uma situação lá. E eles realmente se tornam amigos porque o Rock é um gênio, né? E ele não tem como ficar na mesma atmosfera que o Grace. Então, ele constrói essa cápsula em volta dele para poder ele rolar e entrar na nave do Grace, né? E depois ele também constrói uma outra maior para ajudar o Grace numa outra situação. O carinha é um gênio, tá? Absolutamente um gênio. Ele fala assim, não, a gente tem que fazer isso e aquilo quando eles descobrem finalmente por que o Sol está morrendo, não sei o quê, e tem uma solução. Ele fala, não, Rock constrói, Rock fácil, Rock constrói, entendeu? E ele realmente constrói, assim, é claro que para a gente parece uma coisa de horas, mas às vezes eles passam muito tempo no espaço, gente. É Só muito os tempo. dois. Só Então, os eles dois. ficam muito companheiros. Muito. E é E um. no filme tem mais uma diferença, que são duas cenas bem distantes, uma no meio, outra quase no final, de salvamento mútuo. Que no livro isso não tem, esse salvamento, tem o salvamento, mas não chega a ser mútuo. Por que no filme é tão importante? Para estreitar esse laço de amizade. E aquela coisa que eu sempre falo aqui quando eu cito meus livrinhos de Allen, de você aprender a respeitar o diferente. Porque ali o Grace não está olhando uma aranha de 5 pernas, ele está olhando o amigo dele. Pois é, Vânia, por isso que no início, quando você falou que é uma ficção científica, eu ia te perguntar isso. Para mim, a parte emocional, humana, de lealdade e amizade é muito mais forte do que a ficção. É como se a ficção científica fosse o fio condutor de uma história de amizade, de lealdade. Não sei se no livro isso tem esse peso que tem no filme. Não, tem o peso da lealdade, mas o autor ele é conhecido como o chamado hard sci-fi. É uma ficção científica pura, entendeu? Por isso que ele dá tanto valor aos cálculos, a como você chega, todo esse processo do vai e vem temporal, de você entender a cabeça da Eva, né? É, Da Eva Strati,
do porquê Eva, que o você já tempo... vê que é a primeira mulher da Bíblia. Exato, também tem isso, tem Eva, tem o Grace, pois é. E aí, por que que o tempo é tão importante? Por que que então ela é tão implacável, né? Na escolha das pessoas certas para esse projeto? É, porque ela literalmente ela se torna acima do bem e do mal, porque os Sim. governos dão essa autoridade para ela. Quando Mas ela acontece fala, né? uma determinada situação, que o Grace até fala, não, porque eu vou falar, vou denunciar você para a polícia, não sei o que, ela fala, eu sou a polícia. Ela fala em algum momento, eu sei que meu final vai ser presa. Eu vou ficar presa pelo resto da vida. Na hora que essa situação estiver resolvida, eu vou ser julgada e vou ser presa. Ela fala isso. Mas não tem problema, a situação vai estar resolvida. Vai Até ter uma lá, humanidade para julgá-la. até lá. Olha só, a história tem várias vertentes acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que talvez por isso, Vânia, eu tenha ficado tão empolgada com esse filme, porque é uma coisa realmente que te envolve. Por aquelas 2 horas, você não se distrai daquilo. Tudo bem, foi o primeiro filme que eu vi também, naquele cinema que é super envolvente. E, na verdade, a gente escolheu isso. A gente queria experimentar esse cinema, que não é nem novidade, não, a gente que nunca tinha ido. E a gente escolheu esse filme por causa do espaço, de viajar no espaço. E valeu super a pena, porque o filme é lindo. Quando eles descobrem esses tais devoradores de estrelas, é uma sequência linda de ver, né? É um negócio assim, uau, quanto tempo a gente não vê um cinema por cinema. Não tem preto que é branco, branco que é preto, índio que sofre. Nada Não disso tem nada, não não tem existe essa espaço. distinção. Não, Não não tem. existe. Não Porque existe. é aquela coisa que a gente sempre fala quando a gente vê algum tipo de filme, assim, o ser humano tem essa coisa de... Estou falando ser humano porque eu vivo aqui, tá? Não sei se em outros planetas isso acontece. Mas de a gente brigar com os outros por causa de tudo. Essa guerra aí, Palestina, Israel, não sei o quê. Você já nem sabe por que eles estão lutando em guerra há milênios. Já perdeu o fio condutor do porquê. Agora, você já nasce com aquele ranço, com aquele ódio do outro só porque ele tem aquela nacionalidade. Nessa coisa, a terra toda vai se ferrar. Ou todo mundo se une, para de ver tamanho, cor, gordura, porque assim, a gente precisa de cabeças pensantes. Depois que a gente resolver esse problema, a gente volta para o básico. Então, eu até fiquei pensando, Moira, hoje eu estou te cortando um monte, né? Não Mas, tem problema. assim, eu fiquei pensando o seguinte: um dos caras chamados como cabeção, porque ele tinha uma teoria muito interessante, ele foi tirado da cadeia. Nessa hora, gente, para salvar o pescoço de todo mundo, não quero saber se você foi estuprador, se você não pagou imposto de renda, se você roubou a mão armada. Se você tem um cabeção para tirar a gente dessa penúria, você vai ser tirado da cadeia para vir trabalhar com a gente. Para vocês verem o grau do desespero. Então, isso vai dizer, ai, mas eu já vi 50 filmes que falam disso. Sim, tá, tem um filme, por acaso, que eu amo de paixão, que é o Círculo de Fogo. Amo esse filme. Acho de uma graça, uma coisa, as máquinas e tal. É a mesma história. É uma ameaça tão grande que não é de um país. O mundo todo tem que se unir para tentar salvar a existência, tá? E todos esses filmes de ficção científica, não sei o quê, sempre trazem de volta para o básico. O básico é o básico da humanidade, né? Exato. E
Para mim, essa relação que foi criada do Rock com o Grace. De novo, porque eu não conhecia o Rock. O Rock é tão famoso que existem vários vídeos de gente construindo o Rock de várias maneiras, com impressora 3D, fazendo papel machê. Tem um muito, muito legal que é fazendo com aquelas canetas 3D de criança. Meu filho tem essa caneta aqui, que o cara vai construindo com filamento, ele vai fazendo o Rock de ponta a ponta até montar ele inteirinho. É uma graça, tá? Eu vi. Vai Já deixar vi. o link aqui embaixo? Vou deixar, porque inclusive se você tem essa caneta, você pode brincar disso também, porque ele vai ensinando a fazer e depois ele faz todos os desenhos, porque o Rock tem umas marcas, como se fosse uma tatuagem. Só que dele, como ele é feito de pedra, é comido na pedra, né? Embaixo o relevo, que é a história dele. Ele é poroso, né? Ele é poroso. É como se fosse assim, a aliança que ele usa. Aliança, as coisas, tudo escrito na pele dele, né? No corpo e tal. Então, porque eu não conhecia o Rock, eu não sabia que ele era tão famoso, eu fiquei tão encantada com aquilo. No Marciano, que eu também não li, mas eu vi o filme. É Perdido em Marte, em português. Você está falando o nome em inglês. Desculpe, Perdido em Marte. Eu vou mostrar aqui o Matt Damon plantando batata em Marte. Gente, é uma graça. Eu fui. A primeira vez que eu vi, eu peguei pela metade. E aí depois eu gostei tanto porque eu peguei justo na hora que ele tá aprendendo desse negócio de plantar e se virar. E a trilha sonora é muito boa. Os filmes, as adaptações desse cara, ele dá muita sorte ou ele escolhe muito bem. Os produtores, o diretor, porque as coisas são muito encantadoras, eu acho, as adaptações dos coisas dele, né? E nesse caso aqui dele, do Perdido em Marte, ele tem uma relação muito grande com a pessoa da Terra com quem ele se comunica, que é o único elo que ele tem. Então, também é uma relação, assim, uma amizade que vai estreitando. Não tem nada de sexual. Veja bem, isso aqui é um negócio boleto free, cara. O mais bacana não tem nem beijo na boca nesse filme, tá, gente? Nada. É totalmente boleto free. É um negócio ali que você coloca e relaxa. E aproveita uma história. Há quanto tempo que a gente não tem isso, Vânia? O Ryan Gosling, ele comprou os direitos desse livro antes do livro sair, porque ele já conhecia o trabalho do autor, e ele queria fazer um livro, porque ele é um dos produtores, né, produtor executivo, essa coisa toda, além do ator, ele queria um filme que ele pudesse assistir com as filhas pequenas dele. Então, é um filme para a família. Você pode assistir com seus filhos de boa, tá? Claro que você vai ter que explicar algumas coisinhas se o seu filho for muito pequeno, não vai entender. Mas se ele for criança, ele vai se encantar pelo Rock. Ele vai querer um boneco do Rock. Quero! Ele tá aqui embaixo, tá? Se você viu e gostou, você pode clicar nele aqui embaixo, que a gente achou. Eu achei, porque eu fiquei apaixonada por ele. Assim. Ele é tipo assim, um Golden Retriever, sabe? Aquele cachorro que é um amor, um puro amor, ele, assim. Assim, foi o sucesso do Yoda bebê, daquele Mandalorian, né? Que todo mundo comprava. Imagina. Então, o que a gente queria contar, primeiro é isso, que é dificílimo de achar, que é um filme boleto free, que você pode ver relax. Só senta e aproveita. Você vai se emocionar, você vai rir pra caramba, você vai ficar envolvido com aquela história.
E quando termina, eu fiquei, Vânia, com um gosto bom. Por quê? Também é uma expressão em inglês, né? Ficar com um gosto bom na boca. Porque é uma história de lealdade, é uma história de um final feliz possível, é a maneira possível de ter um final feliz, pelo menos no filme, não sei se no livro é igual, eu acho que é um pouco diferente. Uhum. Mas também é um final possivelmente feliz? Para a Terra, sim. E para o Grace? Leia. Tá vendo aí, ó? Poker face, tá? E é uma coisa de esperança, de uma esperança possível. E aí, enquanto eu estava vendo, e quando eu fui ver, eu já tinha lido que era um Hail Mary, na memória eu pensei que era a expressão, não liguei com Nossa Senhora de maneira nenhuma, porque eu sabia que era ficção científica, e não tinha ouvido falar nada que esse autor era especialmente religioso. Também não procurei, tá? Porque para não ficar de coração partido. Durante a coisa que eu fui vendo para onde estava indo, isso eu falei, bicho, tem muita coincidência aqui. Então, eu acho que pode não ser religioso, mas é a semente da esperança que a religião te dá. Quando você está com tudo perdido, é assim, ai, eu não tenho religião, mas quando o filho fica doente, ajoelha e reza o Pai Nosso. Sabe, esse tipo de coisa. Que quando está tudo perdido, você procura o Altíssimo, sabe? Então, eu gostei muito. Pois é, porque foi o que eu te falei, é exatamente isso. Como você tem o conhecimento da língua inglesa e dessa expressão idiomática, você fez o 2 mais 2, o autor é um cientista, ele escreve sobre esse tema, esse termo quer dizer isso assim, assim, não é um livro religioso. Mas uma pessoa com menos cultura nesse assunto que você, a pessoa, se fosse uma tradução ipsis literis, poderia ter um certo preconceito, né? Não, eu não estava criticando mas eu acho, sim, que o autor, tradução, você falou, o nome da personagem é Eva, que é a primeira mulher na Bíblia, o sobrenome do cientista é Grace, que é Graça, né? Que é como chamam ele, né? Só chamam ele de Grace. Agora, se você olhar outros influencers fazendo o review, a resenha desse livro, desse filme, perdão, eles vão fazer a ligação do Hail Mary para poder explicar para a gente ao futebol americano, que é uma jogada em que, quando o time está perdendo, está desesperado, ele vai tentar fazer um ponto do outro lado da quadra para jogar a bola na mão de quem estiver mais perto do gol para fazer o gol. Então, tu vê que até o simbolismo tem a ver com uma coisa que não é de religião, apesar do nome Hail Mary. Mas veja bem, o sentido é o mesmo, é um negócio praticamente impossível. Sim. Para dar certo, você precisa que seja assim, uma perfect storm, né? É um milagre. Exatamente. Exatamente. Agora eu queria falar mais duas coisinhas com relação, a gente já falou da música, não sei o quê. Na descoberta da solução para tentar salvar a Terra, haveria a possibilidade, que já foi, né, eles já viajam com isso engatilhado, deles enviarem um material para a Terra em pods, em mini naves, que em inglês é chamado de Beetle. No filme, ele nomeia cada Beatle pelo nome John, Paul, George, Ringo. No livro, ele sempre chamou desse jeito. Ele pegou a palavra Beatle e fez a ligação com os Beatles, e cada pod ele botou um nome de um dos Beatles. Então, assim, a gente já sabia que as navezinhas tinham esse nome, mas no filme, para ficar legal, parece que, nomeei de última hora e escrevi ali à mão o nome de cada pod, né?
E com relação à música também, que é uma música que, claro, que não, no livro não tem, que há uma conversa entre o Grace e a Eva sobre a forma que a pessoa leva aquela situação, como é que você está conseguindo encarar, como é que você consegue ser tão fria, que não sei o quê, e aí, do nada, o povo estava lá se divertindo, isso antes da viagem, óbvio. E aí ela aparece também no karaokê, pega o microfone e começa a cantar o Sign of the Times, do Harry Styles. Eu nunca tinha prestado Eu atenção na também letra. não. Eu fui pegar. Gente, parece que foi escrita pro filme. Foi. É uma música muito bonita, meio catastrófica, né? É triste, é uma letra triste, é uma letra do tipo conforme-se, tá? Porque as coisas não são do jeito que você sempre imaginou, Assim, mas vamos embora daqui, né? Fica repetindo, vamos embora daqui, vamos mas embora ainda dá daqui. para ter um fio de esperança. Gente, a música é perfeita. É É muito perfeito. O bonita. filme é muito feliz, assim, foi uma. É. Uau, que legal! Por que que a Sim, gente não continuo volta a tendo ter filme ranço de assim, Ryan né? Gosling, tá? Isso não mudou minha opinião, tá bom? Só para deixar claro. Tem umas coisas muito legais no filme que, se você leu, eu acho que não sei se tem no livro, que é esse homenzinho, é uma graça. Não sei se tem no livro. Tem? Agora eu não estou lembrando. Eu acho É. que não. Se tem, E tem realmente eu umas não coisas, lembro. e tem umas coisas muito legais também, que é assim, essa raça Eridian, né? Eridiano, Uhum. eles, quando eles dormem, é tipo assim, desliga completamente. Uhum. Desliga tudo. Fica completamente vulnerável. Então, quando eles dormem, tem sempre alguém que fica acordado. Porque ele não tem defesa nenhuma. Nem contra Uhum. outro eridiano, nem contra o tempo, nem contra nada, sabe? Uhum. Então, toda vez que o Grace vai dormir, ele fica em cima. Olha. Ele vai com essa bola dele, fica em cima, igual gato dormindo em cima da pessoa, né? E quando ele dorme, ele quer que o Grace faça a mesma coisa. O Grace acha estranho isso, acha que isso é meio de, como é que é, de fazer stalking e tal. E, e aí depois ele acaba acostumando tanto que na hora de comer, ele fala: você vai embora para comer, senta aqui para comer comigo. Você quer que eu coma perto de você? A gente faz, vocês comem um na frente do outro, aí não sei se tem no livro, mas engraçadão, por quê? E aí eu assisti uma entrevista do autor, e o autor conta isso em milhares de detalhes. Que o sistema de construção do eridiano, a boca é o ânus. E é um órgão que ele tem que expulsar para enfiar a comida e tirar o excremento, e depois ele guarda esse órgão. Então é um negócio mega nojento. Eles não fazem na frente de outro eridiano. Não, na hora de comer é uma coisa muito privada. É, Que é mais ou menos a coisa do você fazer o seu cocô, né? Vai lá exato, né? você Você não faz na sozinho. frente dos outros, é. E essa entrevista do autor, não posso ver se eu acho. Ele fica, Vânia, uns 15 a 20 minutos só fazendo piada com isso, explicando, fazendo piada. Assim, vamos naquela cagadeira nova que abriu, né? Em vez de ser restaurante, né? Isso o quê? Quinta série, sabe? Uhum, Mas essas pequenas coisas na história é o que constroem a amizade dos dois, uhum. né? Essa troca, essa Aquelas coisa. cenas que aparecem, que até você botou ainda há pouco, que os dois estão sentados olhando meio que Nova York, o Empire State, não sei o quê, não tem em tanto detalhe assim no livro. A gente tem uma cena mais lá na frente, que é uma comemoração quando eles conseguem, trabalhando juntos, uma determinada coisa, que aí o próprio Rock fala, comemorar, comemorar, festejar, não sei o quê, e aí você entende que é fazer esse cenário terráqueo,
para fazer a comemoração com fogos de artifício, não sei o quê. No filme, por se tratar de um visual, a gente vê pelo menos 2 ou 3 cenas em que o Grace ou está com o Rock ou está sozinho, matando saudade da Terra, olhando esse telão. É como se fosse, né, uma geodésica, assim, projetada para dentro, né, de Exato, é um LED, assim. janelão em que ele escolhe ali várias situações. Tem o 4 de julho, tem virada do Ano Novo, Isso. tem cidades olhando assim, como se ele estivesse no alto de um edifício, olhando lá a cidade, entendeu? Uhum. Porque eles iam ficar muitos anos no espaço. Então, assim, para não perder essa conexão com a casa, né? É uma coisa tocante, é uma coisa até triste. Porque É eles uma eram missão kamikaze, suicida. né? É uma Eles eram missão. kamikaze. Eles eram. Inclusive, eles conversam sobre isso, né? Como que cada um quer morrer no espaço. Uhum. E eles escolhem maneiras diferentes de se matarem, Assim, né? olha, o bacana, eu acho, Vânia, desse filme, além de tudo, além de não ter nada woke, não te ensina nada que você está vivendo errado, e valoriza a lealdade, a amizade, né, o sacrifício pessoal para o bem de outro, no caso da terra e do amigo e tal, é muito legal. É assim, não é um filme que mente para você que é tudo cor-de-rosa. Não é. Você, o tempo todo, você sabe que a situação é periclitante, mas você não está socorro! Não. Você não tem nada disso. São É uma pessoas inteligentes situação com um problemão. de desespero, e que você sabe que vai ter baixas ao longo do caminho. Não tem, vai ter o colateral, como é chamado em guerra, né? Vai ter o colateral. Então, no fundo, dá uma sensação assim, não uma sensação, ai, a Terra está aquecendo, eu vou morrer. Não é isso. Mas uma sensação de que é uma história que te respeita, que não te trata como um idiota. São pessoas inteligentes contando histórias para pessoas inteligentes. Há muito tempo que a gente não vê um filme assim, Vânia. Livro tem sempre. Graças a Deus. Mas filme, faz muito tempo que a gente não vê um filme assim. Ficou legal, ficou filme família, né? Dá sim uma ponta de esperança num determinado assunto, né? Sim. A coisa da amizade deles é muito legal. O final do filme, que eu não vou dizer qual é a diferença, mas ainda assim te deixa bem. Não é aquela coisa que você vai sair com o olho inchado, o nariz escorrendo. Ai, meu Deus. Tipo assim, quando eu fui ver o Jornada nas Estrelas lá, A Ira de Khan, que o Spock morre, tu sai do cinema vermelha de tanto chorar, entendeu? Não é nada disso, tá? Mas gostei do filme, apesar das diferenças, gostei do livro, tá? E vale a pena. Se você não viu, está disponível na Prime Amazon, né? Não precisa pagar extra, que ele diz, né? Tá lá para quem já paga o Prime Tá no normal. catálogo. E vale a pena. Talvez até você veja mais de uma vez para poder pegar alguns detalhes. E talvez até você queira ver no YouTube essas resenhas, esse por trás dos panos, entendeu? Os bastidores, porque tem muita coisa legal para fazer esse filme. Eu super indico. Super indico. Né? Verdade. Fala aqui com a gente o que você viu, se você já viu, se a gente conseguiu te convencer a ver, a pegar o livro, que é sempre melhor, né? Não faça como eu, pegue o livro, como a Vânia fez. Se você já vai comprar o seu Rock para botar aí na sua estante, né? Se você. Outros filmes que tenham essa pegada, assim, da esperança, sabe? A esperança na humanidade. Na amizade, no poder da amizade, da lealdade, que na verdade, né, é a esperança da humanidade reagir e sobreviver, né? Então, fala aqui, vamos conversar. Parou? Uhum. Beijo, até o próximo. Tchau.